que a gente já possa começar a nossa oficina de hoje. Então, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Priscila, eu estou na assessoria técnica do COSEMES. Eu estou vendo bastante aqui os nossos apoiadores, então hoje eles puderam estar aqui conosco, né? A gente tá, eles andam tendo bastante agendas e está sendo difícil conciliar com as nossas oficinas aqui, mas acredito que hoje eles conseguiram ter um espacinho aqui para estar colaborando, inclusive, né, coletando os questionamentos das regiões deles, né, dos quais eles representam. Em nome do nosso presidente, diretoria, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, porque eu acredito que, assim como a agenda dos apoiadores é de vocês, também deve estar bem corrida, né? Principalmente no âmbito da assistência. Deixa eu ver, a Carla, eu acredito que ela ainda não chegou, eu ainda não visualizei o usuário dela, mas eu acredito que ela não vai demorar, porque já está tudo certinho e até então ela não enviou mensagem cancelando, então isso é muito bom. E é isso, desejar então uma ótima oficina para vocês. Hoje a gente pensou em abordar o financiamento da atenção primária num contexto geral, né, principalmente em relação ao recurso. Então, hoje o nosso foco vai ser mais voltado para esse assunto. Então, eu gostaria de passar a palavra para a representante da SESC, a doutora Jane tinha dito que seria a Juliana, mas eu não vi também o usuário dela. Mas até se a Patrícia ou se a Márcia estiver ouvindo e quiserem iniciando a fala, eu acredito também que seja bem interessante. Mais alguns avisos, assim, a gente vai abrir a palavra no final da apresentação da Carla, né? Então vocês poderão utilizar o microfone para se comunicar aqui com a gente, mas também podem ir, para não esquecer a pergunta, né? Podem ir digitando ali no chat, ali no bate-papo, que depois a gente vai voltar e vai tentar responder. Então, é importante que vocês mantenham também essa comunicação com a gente. Então, Márcia, Patrícia, não sei se vocês quiserem fazer essa apresentação enquanto a Juliana não vem. O que vocês acham? A Carla, eu acredito que já esteja quase entrando. Estranho, elas ainda não falaram, talvez não tenham ouvindo, não estejam ouvindo. Hoje a nossa conexão aqui tá um pouco ruim, assim, então talvez ela possa ter caído. Eu vou enviar mais uma mensagem, então, para a doutora Jane, para ver se a Juliana vai ou não representar mesmo. Mas é importante só pontuar que, então, hoje é a nossa última oficina, né, do programa Previne Brasil, e elas estão sendo realizadas com a Secretaria de Estado, justamente porque é um trabalho em conjunto, então é de interesse de todos que os municípios tenham mais conhecimento sobre o assunto, se empoderem da atenção primária no território. Então, o objetivo aqui não foi apontar o dedo e nem dizer, olha, tu sabe, tu não sabe, não, pelo contrário, foi muito mais no sentido de orientar, muito mais no sentido de recomendar para que vocês baixem essas planilhas do e-gestor, baixem esses relatórios, né, e consigam monitorar os seus dados. Eu já volto, então, peço mais alguns minutinhos aí para a gente ver o que pode estar acontecendo com o pessoal hoje.
Gente, voltando aqui, consegui contato com a Carla. A Carla disse que teve uma chuva lá horrível, mas ela conseguiu entrar. Ai, Carla, que bom que tu tá aqui com a gente. Eu fiquei preocupada. E eu estava contando aqui para eles antes de tu chegar que a nossa conexão aqui também não tá muito boa. Não sei o que que aconteceu. Vocês agora estão me ouvindo bem? Tudo bem. Sim, estamos te ouvindo muito bem. Maravilha, maravilha. Sim, bom, boa tarde e desculpem aí o atraso, mas se preparem, porque se está aqui desse jeito, logo, logo também aí em Santa Catarina vai rolar Sim. chuva, granizo e assim, às vezes dá problema de conexão de eletricidade, na verdade, né? Mas tudo certo. Qualquer coisa, se eu cair, não se assustem, Tá né? bom, pode Tá? deixar. Obrigada, obrigada, Pri. E em que foi pela parte da manhã, só para me situar como é que foram as conversas? Oi, Carla. Então, só para te situar, né? A gente iniciou aí há um pouquinho tempo, né? Eu não te apresentei, então seria importante também se apresentar, né? Eu só falei que teu nome é Carla, mas eu acho que acredito que vale um contexto aí histórico, né? Da tua Claro, representação aí na CNM. E falei também que o tema hoje é abordar o financiamento da atenção primária. Então, aí é maravilha. contigo. Como eu expliquei no início também para eles, está sendo em parceria com a SES, mas eu acredito que a doutora Jane não conseguiu entrar e a representante que ela enviou não viu a mensagem a tempo, mas Ah, tá. acredito que se alguém aparecer aí, a gente vai tentar, ao final da sua fala, tentar com que ela apresente, mas eu não sei se vai chegar. Mas aí Maravilha. já passa a palavra para ti, tá bom? Maravilha, muito, muito obrigada. É a ânsia, né? A gente fica assim, né? Aquela coisa de, meu Deus, eu vou conseguir conectar, mas tudo bem, deu tudo certo. Boa tarde, então, a todas e todos. É muito bom reencontrar os colegas de Santa Catarina e, assim, me apresentando, né? O meu nome é Carla Albert, eu sou supervisora da área da saúde na Confederação Nacional de Municípios. Já há uns 7 anos estou na CNM, especialmente na área mais do que nada focada em planejamento e financiamento do Sistema Único de Saúde. Já tive a oportunidade de encontrar alguns colegas do COSEN de Santa Catarina também, gestoras e gestores nos encontros da Associação Estadual, né, de Municípios, também que tem uma super parceria também com o COSENS. E no âmbito acadêmico, né, até a pandemia, antes da pandemia, eu toda semana estava em Florianópolis, porque eu faço um segundo doutorado, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de saúde coletiva, né? Só um pouquinho, cara. O Edivaldo aqui está com o microfone aberto. Edivaldo, por favor, mantenha seu microfone desligado. Acho que agora foi, Carla, desculpa. Não, tudo bem. E aí, acabo por N questões também de família, morei muitos anos em Santa Catarina, tendo um olhar assim mais afetivo, né? Não que não tenha com outros estados, né? Mas da realidade, dos avanços e desafios que os territórios de saúde têm né, em Santa Catarina. Posso dizer, praticamente todas as regiões do estado, então me sinto muito à vontade para bater esse papo aqui a partir do convite dessa grande sanitarista que é a Priscila, né? Bom, financiamento. Assim, eu acho que antes de mais nada, quando a gente conversa sobre financiamento da saúde, a gente tem que primeiro tirar se despir, né, se desconstruir de uma ideia de que, nossa, como é que eu não sei tal coisa? Nossa, como é que eu não sabia que tal portaria existia? Assim, essa responsabilidade barra culpa que muitos gestores, gestoras têm, isso tem que ir para muito longe
de todas e todos nós. Por quê? Porque o financiamento da saúde, as normativas que tratam do financiamento, elas vêm numa constante e crescente alteração, né? E aí juntamos a isso vou chamar assim, gestão da pandemia, que nos trouxe, vamos dizer, novidades também no financiamento, né, em 2020, e que, somado já uma portaria de consolidação número 6, que assim, é um documento, quem já teve contato com ele, de praticamente 800 páginas, né? Ou seja, toda a estrutura do financiamento do Sistema Único de Saúde, ele consta nessa portaria de consolidação. Essa portaria, que é digamos assim, espinha dorsal, né, do financiamento da saúde, tem em torno de 800 páginas, né? Então, assim, já por ali, a gente já tem que ter a certeza, duas certezas, eu diria, de que nós nunca, é uma palavra forte, mas eu vou usá-la, nós nunca vamos saber tudo de financiamento, e aí nós temos os níveis também, né, de atenção à saúde e os seus diferentes formas de se organizar, e a partir dessa situação, o segundo ponto que a gente tem que entender é que para lidar com esse financiamento da saúde, que está obviamente conectado com o nosso planejamento, com a realidade do nosso território de saúde, para lidar com esse financiamento, a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque não sei assim qual é a formação de cada uma e cada um, né, o cotidiano de trabalho, mas com certeza aqui a gente tem profissionais que estavam na ponta, né, e agora estão em lugares de gestão, ocupando espaços de gestão. A gente tem profissionais da área da contabilidade, a gente tem profissionais da área do direito, a gente tem profissionais sanitaristas, né, de saúde coletiva, a gente tem profissionais da administração pública, das ciências sociais, né, e toda essa, vou chamar assim, galera, é necessária para lidar com o financiamento, né? Por quê? Porque ele é extremamente... ele tem o financiamento, as normativas de financiamento são volumosas, são, dependendo do nível de complexidade, são difíceis, são complexas, e às vezes, de um ano para o outro, a normativa ela pode se alterar e ela pode se contradizer. Ou, daqui a pouco, pode acontecer, como no caso do financiamento da atenção primária, pode acontecer uma grande mudança. E toda grande mudança, né, ela gera dúvidas, ela gera questionamentos, né? Então, como lidar com esse financiamento? Eu tenho que ouvir a contabilidade, eu tenho que ouvir o pessoal do jurídico, eu tenho que ouvir lá na ponta, né, entender que ações em saúde, por exemplo, eu estou desenvolvendo no meu município, e conectar essas ações em saúde com o financiamento. Um exemplo assim, né? A portaria de consolidação número 6 de 2017, a partir do seu 9º artigo, ela trata do financiamento da atenção básica. Ok. E se vocês forem ler lá no passar dos artigos, vocês vão ver que ele diz assim, estes incentivos financeiros, né, ou estes recursos são para manutenção, custeio, né, para financiamento das ações e serviços públicos de saúde na atenção primária. Beleza? Beleza. Só que se eu não sei quais são as ações e serviços públicos de saúde presentes na minha prefeitura, como é que eu conecto esse financiamento às minhas necessidades, né? Se eu não reconheço, por exemplo, que a gestão da saúde, e aí aqui falando em secretaria municipal, os nossos colegas fantásticos da vigilância também, que a vigilância em saúde, ela tem
essa característica de ser um grande cérebro, né? Digamos assim, é quase uma sala de inteligência, né, da saúde. A vigilância tem esse poder dessa análise, dessa possibilidade de análise da situação em saúde, né? Se eu não reconheço a vigilância como parte da gestão e a gestão de dentro da secretaria, aí eu digo a parte administrativa, a parte dos colegas, se eu tenho um jurídico também, por exemplo, dentro da secretaria, se eu não reconheço gestão como parte da saúde, aí eu vou ficar em dúvida, né, se eu posso ou não utilizar recursos, por exemplo, do fundo a fundo para a manutenção, para o custeio da gestão da saúde. Então, é muito importante que a gente, com uma equipe multidisciplinar, porque, vamos repetindo, ninguém sabe tudo, né? Com a equipe multidisciplinar, fica mais fácil ou menos difícil ir para o próximo passo, que é colocar no papel, né? Eu sou consciente que boa parte dos municípios, eles não têm, vamos chamar assim, essas rotinas da execução financeira dos recursos fundo a fundo escritos. Por exemplo, a maioria dos municípios não tem bom, se eu preciso reprogramar um recurso, como que eu faço? Geralmente, alguém liga, né? Liga ou para uma entidade, né? Que dá apoio, ou fala com o pessoal da contabilidade, porque eu sei que tem um colega que está muito tempo aqui no município, ele vai saber me responder, ou ele ou ela, né? E aí a gente, né, passa esse conhecimento, né, verbal, assim, né, de forma verbal. Mas seria muito, muito importante que o financiamento da saúde ele pudesse estar escrito e descrito, né? Bom, se eu quero reprogramar um recurso, o que eu vou consultar? Eu vou consultar a portaria tal, eu vou consultar a lei 8142 de 1990, que trata do controle social. Eu vou olhar para o decreto, desculpem, para a lei complementar 141 de 2012, né? Que a gente tivesse um roteiro de como funciona esse financiamento. E isso é algo muito raro de se ver, né? Muito raro de se ver. Então, primeiramente, quando assim, eu trato do financiamento, eu diria que temos essas três questões, que vocês saibam que não... vai ser muito difícil que vocês... e aí eu me incluo nisso, né? Quando eu digo vocês, eu digo nós, né? Que a gente saiba tudo. Sem uma equipe multidisciplinar, nós não vamos fazer uma gestão dos recursos financeiros com excelência. E quando eu estou tratando aqui em excelência, eu estou tratando de custo-efetividade, né? Eu estou tratando também da segurança jurídica, né? Porque isso faz parte do dia a dia de quem está na gestão, essa preocupação com a segurança jurídica, com a segurança normativa. E, a partir desses dois pontos, avançar para eu vou chamar assim, um descritivo, que vocês tenham, eu não sei se seria o melhor nome, né? Mas, digamos, poderia ser chamado de protocolos de gestão em saúde ou protocolos de gestão financeira. E, óbvio, esses protocolos passariam pelo Conselho Municipal de Saúde, né, para que tivesse aprovação do controle social. Isso é muito importante, né, inclusive para tranquilidade, né, de quem está na gestão e está responsável pela execução daqueles recursos. Fazendo um recorte, né, da situação do financiamento, e aí eu vou fazer isso lá já pegar os meados de 2019, quando no final de 2019 a gente teve várias mudanças, especialmente no financiamento da atenção básica, ou atenção primária, né? Se diz a Política Nacional de Atenção Básica tem o financiamento, né, do Previne Brasil, que é o financiamento da atenção primária. Basicamente, o que nós tivemos a partir do programa Previne Brasil foi uma
alteração no, vamos chamar de conceito de o que a gente tem que, o que o governo federal, né, tem que financiar. Até a existência do Previne Brasil, em 100% dos casos, ou praticamente, vamos dizer, 99% dos casos, dos programas, dos serviços, o governo federal literalmente financiava programas. A partir do Previne Brasil, vou dar um exemplo, financiava o programa Estratégia Saúde da Família. Então, todo mês, isso eu estou falando antes da existência do Previne Brasil, todo mês, o governo federal olhava lá no meu cadastro nacional, o município X tem 3 equipes de Estratégia Saúde da Família. Ele me passava um valor, né, por cada equipe completa que eu tivesse, e aí, claro, dependia se o meu município tinha até 30 mil habitantes, se era acima de 30 mil habitantes, tinha esse recorte. A partir do Previne Brasil, ele passa a financiar, o Ministério da Saúde passa a financiar ações e serviços em saúde. Então, entra para o nosso cotidiano, né, os tais incentivos financeiros de atenção primária, né? E aí temos, basicamente, os 3 incentivos de captação ponderada, que tem a ver com o porte do meu município, tem a ver com os cadastros feitos por equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, e vou dizer, a especificidade desse cadastro, digamos, se é uma pessoa idosa, se é uma criança de até 5 anos, se é uma pessoa em vulnerabilidades, esse cadastro tem valores diferentes, né? Valores diferenciados. A captação ponderada também tem a ver com o tipo de equipe que eu tenho naquela unidade básica de saúde. Então, se eu tenho uma equipe do Estratégia Saúde da Família, essa equipe pode ter, no máximo, tantos cadastros financiados pelo Ministério. Se eu tenho uma equipe de atenção primária, é um número de cadastros financiáveis um pouco menor. E assim por diante. Então, o financiamento, a partir do Previne Brasil, ele perde aquela conotação de financiamento de programa e, obviamente, né, também se extingue o PAB fixo, o piso de atenção básica fixo, que era calculado pela população do município, né, e o porte do município, ele deixa de existir. Então, para quê, né? Deixa de existir para ser substituído pela captação ponderada, pelo financiamento de ações estratégicas, que é o que mais de parecido ficou no financiamento, como se fosse um financiamento de programas, e o incentivo financeiro por desempenho, que ele faça às vezes, né? Faça às vezes do PEMAC, né? Que o PEMAC também deixou de ser financiado, né? Então, vejam bem, de 2019 para 2020, além do nosso coronavírus, né, tivemos essa mudança de financiamento. E nesse ingrediente, né, ainda 2020 foi o último ano, né, das gestões municipais, que não preciso dizer para vocês, vocês vivem isso muito mais na pele do que eu, a correria que é, né? E tivemos eleições, né? As eleições municipais foram adiadas, portanto, também a prestação de contas, né? A gente teve um período bem pequeno para preparar, né, a passagem de bastão de uma gestão para outra. E aí, vocês vejam que é um caldeirão de situações que alimentam ainda mais as dúvidas de o que eu faço com esse recurso que chegou. Porque eu estou chegando na Secretaria Municipal de Saúde, né, a primeira semana, os primeiros 10 dias, e me aparece uma portaria na minha frente que diz assim, este recurso ali que chega no bloco de manutenção, subgrupo atenção básica,
a portaria que rege o incentivo por captação ponderada diz que este recurso é de custeio e chega no município para financiar as ações e serviços públicos de saúde. Aí eu olho para o horizonte e digo, meu Deus, e o que são serviços e ações públicos, serviços e ações públicas de saúde? O que é isso? Né? Isso quer dizer que eu posso financiar a gasolina do veículo da atenção básica para fazer visita domiciliar? Eu estou permitido de pagar folha com esse recurso, pagar, né, despesas com pessoal em cargos sociais? Eu posso fazer, contratar, né, liquidar um empenho de uma empresa que vai fazer a manutenção elétrica da unidade básica de saúde? O que quer dizer esse custeio de ações e serviços públicos de saúde? Bem, aí, para saber o que isso quer dizer, eu me socorro, né, de uma outra portaria, né, que é a portaria a 448 de 2002, que é uma portaria emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Que lá eu tenho basicamente descrito o que são despesas de custeio, e dá exemplos, literalmente assim, são quadros com exemplos, e também as despesas consideradas de investimento. Então, lá na portaria 448, se eu olho para a tabela de despesas no âmbito do investimento, vai estar lá descrito que computadores são despesas de capital, ou seja, é um investimento. Então, se eu recebo recurso de custeio, vamos supor, pelo captação ponderada, eu posso utilizar esse recurso de custeio para comprar um computador? Não pode, porque o recurso de custeio é uma despesa, é para fazer despesa corrente. E o computador, ele é um equipamento permanente e, portanto, está no âmbito do investimento, que está no âmbito da despesa de capital, né? Qual é o melhor caminho para que a cabeça de vocês não imploda, né? Vamos supor, eu era psicóloga, e eu estou usando o exemplo das psicólogas ou psicólogos, porque eu fiz doutorado em psicologia, então me sinto super à vontade de falar dos meus colegas. Eu sou formada em administração pública, né? Mas tive passagem, mestrado em economia, depois eu fui fazer doutorado em psicologia social, então, assim, né? Converso multidisciplinarmente com várias áreas de conhecimento. Então, eu sou psicóloga e me deparo com uma situação dessas. Eu estava na ponta e eu fui convidada pelo meu trabalho, pelo meu empenho, pela minha capacidade de liderança, pelo conhecimento que eu tenho do território, eu fui convidada para coordenar a atenção primária, a atenção básica do município. E alguém vai chegar com esse tipo de pergunta, né? Se é secretária de saúde, então, mais ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na medida do possível e com todo respeito, né, me abraçar com a área da contabilidade, né? Eu tenho que me entender a contabilidade e a gestão, digamos, da pasta ou a gestão de um determinado nível de atenção tem que se comunicar. Para quê? Para que ambos setores, ou ambos departamentos, como vocês queiram chamar, no final do expediente, possam ir o mais tranquilamente possível para casa, sabendo que aplicaram a norma e que há segurança naquela norma. Pode, obviamente, acontecer, como em toda normativa, né? E isso é muito comum, de você olhar para um texto e interpretar X. E a outra pessoa pode ler o mesmo texto e interpretar X mais 1. É da vida, isso é da gestão, a gente lida com normativas, e normativas têm a ver também com interpretação. E lembram que eu falei que às vezes de um ano para o outro, ou às vezes no mesmo ano, nós podemos nos deparar com uma portaria, porque tudo que é financiamento vem por portaria, né, as normativas, com portarias que se contradizem. E agora, faz o quê? Agora é o seguinte, junta a tua equipe e discute. E o que vocês forem
construir como decisão, e aí a importância disso que eu chamo de protocolos de gestão financeira, é que vocês possam passar essas decisões na plenária do Conselho Municipal, ou se tem uma comissão alguns chamam de comissão de fiscalização, outros chamam, né, tem outros nomes, né? Mas, assim, passar pelo controle social, bom, primeiro porque a Lei 8142 assim indica, né? Ou seja, seria algo perfeitamente legal, mas também aqui pensando nos órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público de Contas, como o próprio Ministério Público Estadual, para que aquela decisão que a equipe técnica tomar, ela seja também assinada embaixo, né? Chancelada também pelo controle social. E digo isso também desde o lugar de alguém que foi, né? Eu fui conselheira, eu não sei se alguma vez na vida a gente deixa de ser, né? Assim, de fato, né? Do controle social, todos nós somos, mas digamos que eu atuei por 3 anos, né? E como o meu entendimento maior é de financiamento, então eu passava muitas consultas do gestor passavam pelo conselho, e era uma sincronia muito bacana. Então, assim, quando a gente trata desses repasses mês a mês, né, desses repasses fundo a fundo, que acontecem praticamente todo mês, o guia de vocês tem que ser a Portaria de Consolidação número 6 de 2017. Sem, certamente, né, a gente não pode esquecer da Lei Complementar 141 de 2012, porque a lei complementar que vai me dizer o que eu posso ou não posso considerar como uma despesa de saúde, né? Eu brinco assim, eu digo, eu dou o exemplo do patati e do patatá sempre, né? Porque meu sobrinho adora o patati e o patatá, e assim, vamos supor que chega querem fazer uma campanha de comunicação em saúde para incentivar a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes e crianças de 12 anos. Criança de 12 anos, acho eu, não assiste mais Patati e Patatá, mas hipoteticamente vamos dizer que sim. Aí diz assim, ligam para mim e perguntam, Carla, eu posso utilizar o recurso da vigilância ou o recurso da atenção primária para contratar a empresa Patati e Patatá para fazer uma live cantando crianças se vacinem, crianças usem máscara, né? Crianças a partir de 12 anos, né? Quer dizer, alguns lugares estão vacinando a partir de 12, né? O Ministério, né, fala 18 para cima, né? Pode isso, Carla? Eu posso utilizar o recurso? Aí eu perguntaria o seguinte, nunca chegou essa questão, né? Mas eu diria o seguinte, isso está no teu planejamento? Contratar uma empresa de comunicação em saúde? E segundo ponto, o patati e o patatá podem ser considerados uma ação em saúde? Uma ação comunicativa, uma ação de educação popular em saúde? Eu, particularmente, nesse momento, com os argumentos que eu tenho, acredito que não. Então, você não pode executar aquele recurso para fazer isso, né? Essas são questões que geralmente chegam, né, com esses valores fundo a fundo, que tem né, mensalmente chegam nos fundos municipais de saúde. E aí temos também, e aí esse é um ponto polêmico, né, mas sempre a polêmica no financiamento, os recursos, por exemplo, das emendas parlamentares, né? Desde 2017, especialmente desde 2017, se vocês compararem ano a ano o texto que regulamenta, vamos dizer assim, as emendas federais voltadas à saúde, né, o Sistema Único de Saúde, entre 2014 e 2016, essas emendas elas seguiam um texto padrão, vamos dizer, né, onde se citavam legislação como a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A partir de 2017, especialmente, eu acredito que isso venha a acontecer
pela emenda à Constituição, né, pela 85, desculpem, pela 86, depois pela 96, surgem, né, nesse documento, nessa portaria das emendas, a questão da vedação do uso de emendas individuais para pagamento de folha e encargos sociais, né? E isso decorre, ou melhor, vou fazer um passo para trás. A questão do uso de emendas federais para pagamento de encargos e de folha é uma questão que está lá na Constituição Federal, que diz que transferências voluntárias não podem ser utilizadas para pessoal em cargos sociais. Se não me falha a memória, artigo 167 ou 167A, se não me falha a memória, é um dos dois. E as emendas federais, elas são transferências voluntárias, né? Mas nós temos, ao mesmo tempo, e por outro lado, o Ministério da Saúde, que lá em 2017, para dar o exemplo de um ano, né, publicou 2 portarias em relação às emendas federais, né, a essa normativa geral das emendas federais da saúde. Em uma portaria ele disse que a gente não podia usar as emendas de jeito nenhum, nenhuma emenda, para encargos e para folha, e uns meses depois lançou outra portaria dizendo o contrário, que a gente poderia, que a vedação para pagamento de folha e encargos se dava apenas para as emendas individuais. E aí, o que nós fazemos, né? Qual é a nossa escolha? Eu não tenho assim uma resposta única para lhe dar. Eu diria, depende, né? A escolha vai estar na mão. Se você olhar para a Constituição, você não pode utilizar. Se você olhar para a portaria do Ministério, diz que veda um tipo de portaria. Então, não há... daí a necessidade sempre de termos, por exemplo, jurídico, de termos pessoal que faz o orçamento também, né, que coloca no papel o projeto de lei orçamentária do próprio município, tem também esses conhecimentos. Então, vocês vão ter que discutir e ver a quem escutar, né? Se eu escuto a Constituição, e eu acho que a Constituição, nesse ponto, está acima do Ministério, ou se eu vou atrás do Ministério, né? Então, vejam bem, não é... No mesmo ano, eu acabo de dar um exemplo, que no mesmo ano, algo tão importante quanto as emendas federais tiveram 2 publicações do Ministério. Uma disse A e a outra disse B. E aí? Né? Então, tem algumas questões, tem alguns, eu diria, terrenos arenosos também no financiamento. Por isso, inclusive, ainda mais a necessidade de a gente, na medida do possível, consultar o controle social. Porque se eu sou apontado, vamos supor que lá em 2017, eu utilizei as emendas de bancada com encargos sociais, e algum órgão de fiscalização me aponta, eu digo, olha, eu tinha dúvidas, mas usei a portaria do Ministério e também verifiquei qual era o entendimento do meu controle social. E o meu controle social, sei lá, autorizou ou não autorizou, né? Concordou ou não concordou com o meu pedido. Então, são situações que requerem uma reflexão, e aí você pode ser assim, Carla, mas se eu não usar a emenda, e eu não estou dizendo que é para usar, mas alguém pode dizer, se eu não usar a emenda para folha, eu vou estourar o limite com gasto de pessoal, né? A gente tem um limite, né, pela lei de responsabilidade fiscal. Então, às vezes, o gestor ou a gestora, ela está na opção, essa pessoa está na opção menos pior, ela tem que escolher a opção menos pior, ou que represente menos risco, né? Isso eu estou falando aqui, estou fazendo esse recorte em relação às emendas, né? E em relação aos recursos COVID, que de repente se alguns de vocês ainda têm esses recursos em conta,
Vamos lembrar que tivemos um grande volume a partir de julho e agosto, né, de recursos, chamado recurso coronavírus, né, muito em função da portaria 1666. E ao longo, lá por setembro, o Ministério editava portarias, direcionando recursos para recursos coronavírus, né, mas aí ele picotou, né? O termo que eu uso é picotou. Por quê? Porque era recursos para coronavírus voltados à população albina. Eu nunca tinha visto recursos para a população albina, por exemplo. Recursos para combate ao coronavírus direcionados para a saúde das mulheres, né? Por exemplo, gestantes e puérperas, né? Ou seja, ele direcionou recursos após a portaria 1666 com outras portarias, mas eram mais, assim, como é que eu vou dizer, fragmentados e em menor volume de dinheiro. Esses recursos coronavírus, agora em 2021, lamentavelmente a gente continua em pandemia, então se vocês tiveram sobra, ou se vocês não utilizaram aqueles recursos o ano passado, vamos lembrar da portaria da 2358, que foi na questão da retomada, possível retomada das aulas presenciais, né? O Ministério da Saúde liberou recursos para os municípios prepararem essa retomada. Esse recurso entrou no Fundo Municipal de Saúde, no âmbito do programa Saúde na Escola, né? Das ações muito próximas, né, do Saúde da Escola, mas voltado para uma preparação da retomada das aulas no âmbito da pandemia. O ano passado, de repente, o município de vocês não teve, ou teve pouquíssimas aulas presenciais, não teve a necessidade de uso desse recurso. Vocês podem usar este ano, né? Tem até um entendimento para isso do próprio Tribunal de Contas, se quiserem acessar, está na página da Confederação. E ainda a gente teve resquício de 2020, né? E muito em função da situação pandêmica, né? A volta à vida da Lei Complementar 172, né? Que é a nossa transferência e transposição de saldos, né? E aí foi um entendimento do Congresso, mas muito em parte da deputada Zanotto, né, que é alguém que entende muito, né, da área de gestão da saúde. E a lei complementar 172, né, ela valeu se não me falha a memória, foi em maio do ano passado que ela foi aprovada e ela teve validade até dezembro de 2020. E agora, em 2021, a partir da lei complementar, me esqueci, acho que é 181, né? A lei complementar 181, a 172 voltou à vida. E o que significa isso, Carla, né? Que tudo que vocês tiverem em conta, considerado que tem a característica de saldo, né? De saldo. O que é um saldo? Eu recebi um recurso em 2020, executei o recurso e ele teve uma sobra. Carla, mas isso é para emenda unicamente? Não, é para todo tipo de repasse que vocês tenham recebido, repasse fundo a fundo, é que eu estou tratando, né? Do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal, né? Então, qualquer saldo, até que tenha característica de saldo, até 31/12/2020, a partir da retomada da vida, né? Da 172, da Lei Complementar 172, eu posso, esse saldo, utilizá-lo em despesas de custeio, folha, gasolina, água, luz, telefone, contratação de serviços, né, de prestadores de serviço, comprar EPI, ou eu posso flexibilizar esse saldo para utilizá-lo em investimento. Preciso equipamento permanente, né, e aí entram desde equipamentos hospitalares, né, equipamento, sei lá, uma autoclave para a unidade básica de saúde, para a equipe de saúde bucal, equipamentos permanentes para a farmácia municipal. Eu tenho flexibilidade com a 172
do tipo de despesa que eu posso fazer e eu posso direcionar esse recurso para qualquer nível de atenção, para qualquer política específica. Então, supondo, eu tenho saldo de um incremento MAC de 2018. Sobrou um recurso do incremento MAC, que é uma emenda, né, em 2018. Eu aplico a 172 nesse recurso, que originalmente é de custeio, né? E eu digo, esse recurso, esse saldo, eu aplico a 172 e eu posso usar para comprar medicamentos, insumos. Posso. Eu posso utilizar esse saldo que ele está transposto e transferido, por exemplo, para realizar uma despesa com pessoal? Pode, né? Mas mesmo sendo emenda originalmente, sim, porque quando você aplica 172, aquele saldo, ele perde a característica original de dinheiro de emenda e passa a ser um recurso, um saldo livre de aplicação em custeio, livre de aplicação em investimento em qualquer nível de atenção à saúde. Quando eu estou falando em nível de atenção à saúde, eu digo primária e média e alta, né? Ou seja, atenção primária, média e alta, vigilância, obviamente aqui, saúde mental, gestão, atenção farmacêutica, né? Então, o financiamento, isso é uma boa notícia, a 172 é uma boa notícia, uma notícia maravilhosa, só que tem uma notícia triste para dar para vocês. Ela só vale até final deste ano. Então, se eu diria assim, um dever de casa, Santa Catarina geralmente não deixa dever de casa para fazer, tá? Gestoras e gestores de Santa Catarina, a gente monitora os saldos, não costumam ter saldos, grandes volumes de saldos em conta, tá? Outros estados já sim. Mas sempre, né, vão lá, olhem nas contas antigas, né, nas chamadas contas antigas, e também, né, nas contas atuais que são de custeio, investimento SUS, o que poderia ser caracterizado como saldo? Porque daqui a pouco vocês estão aí quebrando a cabeça, meu Deus, eu preciso de recurso para comprar um equipamento, eu preciso comprar uma autoclave, eu preciso. Só que eu tenho que ir lá no secretário, com todo respeito e amor aos secretários e secretárias de finanças, tá? Por favor. Mas eu tenho que ir lá no secretário de finanças vai dizer, de novo, estou aqui pedindo dinheiro para a saúde, né? Deem uma olhadinha no saldo. De repente, vocês têm um saldo lá, com essa característica de saldo, né? Conversem com o pessoal da contabilidade, que eles estão super acostumados a fazer essa operação, né? E deem ciência ao Conselho Municipal de Saúde, né? A gente tem que, quando aplica 172, quando usa 172, tem que dar ciência ao Conselho Municipal de Saúde. E comprem autoclave e sejam felizes, né? Então, isso, a gente tem recebido algumas demandas de municípios assim, meu Deus, de onde eu vou tirar dinheiro para isso? E alguns deles acabam resolvendo essa questão nos saldos, né? Eu não sei, vocês veem que eu falo de financiamento, eu me empolgo, eu fico até o fim dos dias aqui falando de financiamento, né? Vamos ler a portaria de consolidação número 6. Eu fico aqui lendo ela e discutindo, né? Mas Priscila, se tu me permites, para não ser não fazer um monólogo, eu queria assim abrir, se alguém, né, se tu me permites, claro, se alguém fazer alguma pergunta no chat ou quer mostrar rosto e voz. Afinal, aqui não é aquele programa, aquele do mascarado que canta escondido, né? Aqui não é. Nós estamos todos bem tranquilos, podendo nos ver e nos escutar, né? Se alguém quiser fazer alguma questão... Carla, até então no chat aqui, somente o pessoal parabenizando e perguntando se o material vai estar disponível, né? Daí eu disse que, na verdade, a gente está gravando aqui a nossa oficina, então a gente vai disponibilizar via YouTube do COSEMS, então certamente eles vão ter acesso aos materiais. Mas assim, Carla, realmente a gente deixa o microfone aberto, né? Ou até mesmo se o pessoal quiser utilizar o chat aqui para se manifestar, eu acredito que é interessante.
Mas não se preocupa, porque não estava um monólogo, estava muito interessante, tá? Tá bom. Não, que assim, né, falando de financiamento, eu não posso esquecer, né? Eu acho que a Priscila vai me entender porque ela mexe com atenção básica e com vigilância também, né? Recursos da vigilância em saúde. Meu Deus, o que é vigilância em saúde? Ah, chegou ali uma pergunta. Os recursos do antigo PEMAC, você comprou cafeteira? Não. Mas eu já vou responder, mas eu vou só falar da vigilância. Vigilância é tipo assim, ó. Eu acho que a vigilância em saúde para a parte de financiamento é quase que ela é tão desconhecida quanto um buraco negro, né? Desses do espaço, assim, né? Então, até hoje estudando como pode existir, né, um fenômeno desses no espaço. A vigilância em saúde ela é muito desconhecida e, portanto, o seu financiamento também. E o potencial e a potência do financiamento da vigilância também. Nós estamos não, agosto. Nós temos ainda setembro amarelo e outubro rosa e novembro azul. Então, vou dar uma boa notícia para quem já, de repente, não me ouviu em outros momentos. Os recursos da vigilância, porque a vigilância também lida com esse tipo de ação, eles também podem ser utilizados, esses repasses fundo a fundo, e eu acredito que se vocês têm também recurso estadual de vigilância, se encaixe nisso que eu vou falar para vocês. A vigilância ela também atua na promoção da saúde. Um dos objetivos do financiamento da vigilância em saúde, se vocês olharem o artigo 436 da Portaria de Consolidação número 6 de 2017, o terceiro objetivo da vigilância é fazer promoção da saúde. Promoção da saúde tem, entre outras coisas, a ver com qualidade de vida, com prevenção, né? Com a responsabilização também individual, né? Ao bem-estar, ao cuidado, tanto individual quanto coletivo, né? Ações em saúde que tenham a ver com isso. Então, a vigilância em saúde, vamos supor que logo alguém vai perguntar para vocês, da onde vamos tirar recurso, que eu estou usando os termos que a maioria usa, tá? Da onde vamos tirar recurso para fazer outubro rosa, meu Deus do céu? Da onde? Vocês podem usar o recurso da vigilância. Por quê? Porque os recursos da vigilância se conectam com promoção. E você fazer prevenção em saúde, você fazer ações no âmbito de saúde das mulheres, tem a ver com promoção. Ah, Carla, peraí, você está me dizendo que eu pego todo o recurso da vigilância, não pago o veterinário da secretaria, não pago os agentes de combate a endemias, uso todo o recurso? Não. Eu não estou dizendo que é para desfinanciar as ações de vigilância em saúde que vocês já financiam com esses recursos. Mas se você, no final do mês ou ao longo do ano, você tiver recursos, vou chamar, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, que ficam parados, né? Usa o recurso da vigilância para isso também. Mas, vamos lá, tem que ler a portaria. Eu tenho que entender o que é isso, que a vigilância, qual é o objetivo da vigilância em saúde como política de saúde, e eu tenho que entender para que chega aquele recurso fundo a fundo da vigilância. E para isso eu tenho que ler a portaria, né? Quanto à pergunta da colega que está aqui no chat, exemplo. A UBSF, eu não consigo pronunciar esse nome, alguém me ajude. Desculpem, não consigo pronunciar, desculpem. Mas vamos lá, pergunta. Recurso do antigo PEMAC. É possível comprar cafeteira para rede hospitalar? Vou ser categórica, não dá. Por quê? Primeiro motivo, rede hospitalar é alta complexidade. E PEMAC era um recurso de atenção básica.
né? O que que você pode fazer daqui a pouco? Você pode aplicar a lei, você tem um saldo de PEMAC, você aplica a lei complementar 172, né? Esse recurso, esse saldo, né? Essa sobra de recurso do PEMAC, ele perde a característica de PEMAC e você direciona para fazer aqui uma despesa corrente, né? Uma compra, uma cafeteira, eu acho, se o hospital for teu, né? Você não vai comprar uma cafeteira para um hospital que não é teu, né? E aí isso é um bem de consumo, né? É um bem de consumo, não é equipamento permanente. Então, pelo menos que eu me lembro, cafeteira não é equipamento permanente. Então, com o recurso caracterizado ainda como PEMAC, você não pode fazer. Agora, se você aplicar a 172 naqueles saldos, e aí ele perde essa característica de PEMAC, aí você pode utilizar, né? Provavelmente você não vai se você tem saldo de PEMAC, você não vai flexibilizar só, sei lá, os R$80, eu não sei quanto custa uma cafeteira, né? Mas vamos supor que é uma cafeteira bam elétrica, assim, sei lá, R$80. Você não vai flexibilizar só os R$80, né? Mas a parte com a 172 daria, né? Se ele tiver o recurso PEMAC puro, do jeito que ele chegou, não dá. Aí não daria. Depois, o Vanderlei, apoiador do COSENS, pergunta: o município tem 25 mil para compra de cadeira odontológica, o recurso é de 2017. Tá, então ele não executou nunca aquele recurso. No momento, não precisa mais. Tá. Vanderlei, ótima pergunta, muito obrigada. Neste caso, como esse é um recurso de emenda, que nunca foi utilizado, pelo que eu entendi aqui, você poderia reprogramar, mas não pela 172, porque a 172 eu só posso utilizar se eu estiver falando de recursos que são um saldo, que são a sobra de uma execução. Nesse teu caso aqui, não se caracteriza como saldo esses 25 mil, mas a Lei Federal 8142, de 1990, que a maioria conhece como a Lei do Controle Social, né? Te permite, depois eu compartilho com a Priscila um modelo disso. A Lei 8142 diz que o controle social, ele tem legalidade, resumindo, ele tem legalidade e legitimidade para formular política pública inclusive nas questões orçamentárias e financeiras. Com esse entendimento, que isso está na Lei Federal, na 8142, os conselhos municipais de saúde são o local, são o espaço para que o gestor tenha a assinatura, a chancela, da reprogramação. Então, o que esse município poderia fazer? Poderia encaminhar um pedido ao controle social, a diretora ou mesa coordenadora do Conselho Municipal de Saúde e dizer, olha, a gente tem aqui uma emenda com 25 mil reais para a compra de uma cadeira odontológica. Mas a gente não precisa mais da cadeira odontológica, por isso. Tudo tem que ser justificado, né? Só mandar um pedido e dizer, eu não quero mais comprar cadeira odontológica, porque não me interessa a saúde bucal, isso não é justificativo. Então, você manda esse pedido justificado para o Conselho Municipal de Saúde e diz, com esses 25 mil, eu vou comprar, sei lá, dois computadores para a unidade básica tal, um ar-condicionado para outra unidade básica, um computador para outra unidade básica. Você compra, você está mudando o objeto da emenda, mas olha só, você não está mudando a finalidade. Por quê? Porque a cadeira odontológica, ela é função saúde, se a gente for falar aqui em orçamento, tá? Função saúde, subfunção provavelmente deve estar lá classificada como atenção básica. Então, eu até posso comprar outro equipamento permanente, mas esse equipamento permanente, ele vai ter que estar direcionado para a atenção básica. Eu não posso pegar os 25 mil
reprogramar para mandar ar-condicionado a um tomógrafo para o hospital. Por quê? Porque a cadeira odontológica ia para atenção básica e o outro equipamento que eu estou comprando vai para um outro nível de complexidade. Isso seria um impedimento técnico, né? Isso denota um impedimento técnico. Então, aqui eu não uso a Lei 172, nesse teu exemplo aqui do chat, eu reprogramo sim, mudando o objeto, não mudando a finalidade ou sua função, e passo pelo conselho. Eu preciso da aprovação do conselho. Quando eu fui conselheira municipal, sempre a gestão de Porto Alegre, que é a cidade onde eu resido, né, mandava solicitações de reprogramação. Eu, sinceramente, nos praticamente 3 anos que eu fui conselheira, nunca vi uma reprogramação sendo negada. Sempre era aprovada. Tinha toda a justificativa, os valores dos outros itens que seriam comprados, para quais unidades básicas de saúde esses equipamentos seriam destinados, né? E sempre foi aprovado. Então, seguiria um outro caminho, não a 172. Se somente para bens imóveis, geralmente a reprogramação ela se dá para equipamentos permanentes, né? Eu nunca vi, não que não possa existir, né? Mas eu nunca vi uma reprogramação de obras, por exemplo, né? E recursos de custeio, né? Porque a gente tem recursos de investimento, né? Para bens, né? Na verdade, aqui são bens móveis, né? Na verdade, a cadeira odontológica é um bem móvel, né? Mas eu nunca vi para obra reprogramação, né? De emenda cheia. Por exemplo, eu recebi um recurso cheio, que os municípios agora, para construir, reformar ou ampliar, né? Recebem em uma parcela, né? Por exemplo, o recurso para a unidade básica de saúde. Eu nunca via passar pelo conselho, eu não vou mais construir, com este dinheiro eu não vou construir uma unidade básica, eu vou construir agora um CAPS. Eu nunca vi isso. E recursos de custeio, no geral, não passam por reprogramação, no geral, né? Eu sugeri, em 2020, com recursos de coronavírus, né, com aqueles recursos de coronavírus, que se o gestor tivesse alguma dúvida, né, consultasse, obviamente, as portarias, mas também que passasse pela avaliação, aquela despesa que o gestor queria fazer, pela avaliação do Conselho Municipal de Saúde, né, mas somente, quando eu estou falando aqui recursos de custeio, mas somente nos casos de coronavírus. Por quê, né, de recursos coronavírus? Porque a gente estava numa loucura, né? Vocês sabem muito bem. Loucura não, né? Naquele caos, né? Loucura seria, acho que até leve, mas assim, a gente estava num caos o ano passado. Então, é super compreensível. O Ministério largava a portaria, largava a portaria, largava a portaria. Eu acho que a gente no site da CNM, na CNM, deve ter feito, olha, e tenho certeza que os COSENs também analisaram, né? Certeza? Nossa, a gente nunca teve tanta produção técnica como no ano passado, porque vinham as portarias e a gente tinha que dar conta. Então, se a gente tinha que fazer uma leitura, né? Nós que somos de entidades que dão apoio, né? A gente tinha que fazer uma leitura detalhada. Esse tempo lá na ponta não se tinha, né? Então, aí, daí que eu digo que quando o gestor tinha uma dúvida assim maior, chama o teu conselho, passa no conselho, porque aí você fica, né, qualquer tipo de apontamento que vai acontecer, e os órgãos de fiscalização fazem o seu papel, né, que é nos fiscalizar, você diz, olha, eu consultei o meu conselho, né, eu consultei o meu controle social, mas custeio, no geral, recursos de custeio, no geral, não passam por reprogramação, no geral. Carla, eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado aqui, como diz o outro, né? Tem alguns municípios, na verdade, logo quando saiu o novo financiamento da atenção primária,
Tem alguns municípios que fizeram lei municipal para repasse do recurso, dos, não é bem repasse do recurso, para, digamos assim, aumentar os salários dos técnicos que trabalham na atenção básica. Né? Fizeram uma lei municipal, né, com base no PEMAC, para aumentar o salário, entre aspas, a remuneração dos técnicos. Então, assim, logo quando saiu o novo financiamento, teve muitos municípios que ligaram para nós, olha, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma nova lei, a gente pode readequar. E aí, então, saiu uma nota técnica do Conasems, esclareceu um pouco isso, mas seria importante vir uma fala de vocês nesse sentido, né? O que esses municípios podem fazer para readequar, então, essa lei municipal que tinha antes, agora com o novo financiamento, né? Para que eles possam também continuar recebendo o mesmo salário, entre aspas, que vinham recebendo antes. Assim, eu acho que essa situação aconteceu pelo fim do PEMAC, né? E aí, por aproximação, eu diria, né? O incentivo de desempenho meio que faz as vezes do PEMAC, né? É outra metodologia de avaliação, né? São outros valores, mas digamos que se assemelha. E aí, muitos municípios, extinguiu o PEMAC, extinguiu a portaria de financiamento do PEMAC e esse plus na remuneração estava linkado, né, normativamente associado ao PEMAC federal, ele parou de dar esse incentivo salarial nos vencimentos, né, das equipes na atenção básica. Eu, como gestora, eu teria feito o mesmo, né? Porque na dúvida, não faz, né? Se extinguiu o financiamento, se extinguiu, né? Digamos, se extinguiu o programa e principalmente o financiamento, e eu não tenho uma lei municipal dizendo que eu, município, vou me responsabilizar por aquele plus a mais no salário, seria assim, inviável mantê-lo. Então, assim, parar para ver o que nós vamos fazer, eu acho não, para mim faz todo sentido. Mas no frigir, né, no frigir dos ovos, como dizem, né, você está com profissionais que apresentam uma diminuição de valores, fazendo o mesmo trabalho. O que faria, né, se eu gestora fosse? Faria uma nova lei municipal, né? Ou, alguns lugares fazem isso por resolução também, mas o ideal seria por lei municipal, uma nova lei municipal, para vincular, então, esses recursos do incentivo de desempenho, né? À remuneração dessa equipe. Qual é o problema agora, em 2020, de fazer isso? É que a gente tem em vigor uma lei complementar, que é a Lei Complementar 173, né, de 2020, que diz que a gente não pode, resumindo assim, aumentar salário, não pode ter adicional. Ele abre a exceção para SUS e SUA, se o combate à pandemia. Só que tem alguns, essa Lei Complementar 173. Só que depende também da interpretação, se pode, se não pode, dos tribunais de contas de cada estado, né? Eu particularmente acho um risco, neste momento, fazer uma lei municipal é um risco dependendo do estado, né? Porque aqui, eu sei que a gente está no âmbito de Santa Catarina, mas pensando no país todo. Neste momento, né, fazer uma lei municipal para isso. O que eu entendo que seria algo viável, técnica, legal e nessa segurança normativa. Inclusive para quem está lá na ponta trabalhando, né? Porque o que adianta criar um incentivo que daqui a pouco ele vamos chamar de ilegal, que é derrubado? Também não adianta. Eu construiria com vistas a 2022, né, junto com a gestão, né, uma lei municipal
para vincular esse repasse, não sei se todo ele, né? Ou daqui a pouco parte do repasse do incentivo de desempenho voltado para os salários. É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório. Se o gestor decidir por A mais B, não, todo incentivo de desempenho vem para a secretaria e a secretaria decide o que vai fazer com ele, eu não vou injetar parte ou todo o incentivo salarial, é uma opção do gestor que ela está dentro da norma, né? Por quê? Porque o recurso o recurso de desempenho, ele vai para ações e serviços de saúde na atenção primária. Pode ser para... Isso inclui salários? Inclui salários. Mas quem define isso, geralmente não. Quem define isso é numa negociação com o gestor. Eu, se fosse trabalhadora na ponta, na secretaria, ou seja, na atenção primária, né? Porque aqui a gente está falando de desempenho na atenção primária, eu faria isso, eu construiria olhando para 2022, né? Uma lei municipal que fosse vantajosa, né, ou equilibrada, vamos dizer, né, para o gestor e também para quem tá na ponta e deixar de receber esses repasses do PEMAC, né? E obviamente verificaria qual é o entendimento, se tem algum entendimento do Tribunal de Contas em relação ao desempenho. Lembrando, para quem de repente não teve contato, esse indicador de desempenho, neste momento, ele está sendo repassado, esse valor de desempenho, no máximo, como se todo mundo estivesse tirando nota 10. Mas isso reavaliado a cada 4 meses. Então, o ano que vem, daqui a pouco, eu sou do município que eu estou recebendo 100%, mas ano que vem, esse 100%, o Ministério diz, agora eu vou passar o valor do desempenho pela realidade da nota daquele município, né, dos indicadores. E daqui a pouco cai. E aí você fez uma lei dizendo que a gente recebe 5 mil de desempenho, recebe mais, mas recebe 5 mil, os 5 mil vão para o salário. E aí, em metade de 2022, no início de 2022, de 5 mil você passar para 2. E agora, como é que fecha a conta? Então, assim, esses cuidados, e como é que a gente vai entender esses cuidados? Que cuidados necessários são? Lendo a portaria, né? Lendo a portaria. E as notas técnicas que tem na Secretaria de Atenção Primária. O Samir pergunta de Laguna. Adoro Laguna, adoro. Mesmo com o conselho autorizando, não pode fazer isso para pagamentos funcionários? Eu acho que o Samir está se referindo à emenda, acho. Ou não, Samir? Eu não sei se ele não estava falando do PEMAC. Do PEMAC. Tá, desculpa, eu estou vidrada com a emenda. Obrigada, Samir. Mesmo com o conselho autorizando, não pode fazer isso para pagamentos funcionários? É que precisa de lei municipal para fazer isso. E para a tranquilidade do gestor, né? Eu conheci secretarias que repassavam incentivos salariais sem ter uma lei, sem ter portaria, passavam. Mas nunca deu problema, até que um dia dê, né? E como eu digo, também é uma insegurança para o trabalhador, para a trabalhadora, né? Eu consigo, pelo menos eu entendo isso. Da tua pergunta, Samir, eu entendo que não. Mesmo o conselho aprovando, né? Nós, conselho, nós, plenária do conselho, entendemos que o incentivo de desempenho tem que ser 100% repassado, ou 50% repassado para as equipes, né, de atenção primária. Eu não vejo isso como força de lei, assim, não tem a mesma força de uma lei municipal, né? Certo, obrigada, Carla. Tem mais uma questão aqui no chat que fala assim, ó. O recurso de custeio não passam por reprogramação ou não podem passar? Recursos de custeio podem onerar folha de pagamento, exemplo, nas ações estratégicas, consultório na rua e etc.
Foi a Ludmila Dadá. Ludmila, né? Desculpa, Ludmila, eu não me passei, não vi a tua pergunta. Ótima pergunta também, todas, né? Eu tenho que, não quero ser aquela pessoa, né, assim, né? Mas eu sempre disse que de Santa Catarina nunca vem perguntas fáceis ou pouco complexas, né? Mas tudo bem, mas assim que é bom, né? Vamos lá, então, recursos de custeio não passam por reprogramação, eles passam por reprogramação, sim. Só que é muito raro disso acontecer, né? Mas podem passar. Eu vou te dar acho que esse exemplo que tu traz isso aqui é bem válido, né? Opa, porque foi um pouquinho para cima agora. Para ter bem. Agora, sim, recursos de custeio podem onerar a folha de pagamento que você paga, assim, ó, com os recursos que chegam nos incentivos de atenção primária, né, desempenho, captação e ações estratégicas, você paga a folha, você pode pagar folha. Aqui você está dando o exemplo, ações estratégicas, né, que pagam folha, exatamente, e o serviço de consultório na rua também, que, né, se você tem ele no município, né, você paga a folha do consultório com esses valores. As equipes de atenção primária, as equipes de estratégia saúde da família ou profissionais, porque não necessariamente os profissionais da saúde nem sempre fazem parte de uma equipe, né, habilitada pelo Ministério, né? Vamos supor, você tem lá na estratégia saúde da família junto, né? Você tem a equipe mínima do estratégia, você tem também um psicólogo ou uma psicóloga. Eu posso pagar essa pessoa com recurso que eu recebo de captação ponderada? Pode. Não é porque ele não faz parte, não está junto com a equipe que esse psicólogo, essa psicóloga, não está dentro da unidade básica? Está. Não está atendendo a população adscrita naquele território? Sim. Está fazendo promoção, prevenção? Né? Está. Então, se eu recebo recursos para pagar no Ministério da Saúde, eu recebo para custeio de ações de atenção primária, ações e serviços de atenção primária, eu posso pagar esse psicólogo, essa psicóloga mesmo que não esteja dentro da equipe do estratégia, né? Que não faça parte da equipe mínima do estratégia, né? Se você quiser, eu queria ouvir, de repente, a Ludmila, depois passo meu telefone para a Ludmila, que eu queria entender bem por que por exemplo, um recurso de atenção primária, de captação ou de desempenho, que eu estou pensando por ali, teria que ser reprogramado para pagar algo na atenção primária, ou mesmo na saúde mental, por exemplo. O CAPS é porta aberta. O CAPS ele é um serviço de saúde, no bom sentido aqui, mutante. Ele é porta aberta, ele se aproxima da atenção básica, mas também é um serviço de atenção especializado, dependendo do porte do CAPS. Então, daqui a pouco, a Ludmila sabe de um município que recebe recursos de captação ponderada, e parte desse recurso da captação ponderada eu quero usar, sei lá, para algum custeio lá no CAPS 1, né? Eu posso utilizar? Eu, particularmente, olhando para as portarias no Ministério, entendo que sim, porque para mim o CAPS 1 está muito próximo, ele é nível primário. Tem pessoas, tem discussões se o CAPS é saúde especializada ou se é atenção básica, né? Para mim pode estar nos dois lugares e tudo bem. Pode ser as duas coisas e tudo bem, né? Então, só queria entender um pouquinho melhor, depois, Ludmila, a gente conversa para entender melhor essa situação. E vi que chegaram 3 perguntas. O pessoal manda escrito, mas não mostra o rosto, né? Que coisa. Pois é. Estão tímidos hoje. Tudo tímido, né? A Karen diz, quem já possui lei, terá que alterar no caso do desempenho, já que os valores irão modificar? Olha, você até ter obrigatoriamente não, né? Geralmente o que se faz é assim, ó, para não passar por esse tipo de situação,
que poderia acontecer na época com o PEMAC também, a partir dos ciclos, né? Quando você tem um recurso que também pode ser usado para incentivo salarial, você não usa todo aquele recurso para incentivo salarial, você usa uma parte dele. Então, né? E vocês recebem, óbvio que não, mas R$100 de desempenho. Você usa, sei lá, 30, eu vou ser boazinha aqui, 30 para RH e 70 para gestão, sei lá, por exemplo. Você não usa todo ele para folha, né? Uma parte para folha, outra para gestão. Por quê? Para não passar por esse grande risco de que daqui a pouco o valor ele é extinto ou ele cai muito. E como é que você vai dar, né? Como é que você vai repassar isso para os teus, né? Para os teus colaboradores, para os profissionais da área da saúde, né? Se você fizer assim, não vai precisar mudar a lei. Aí, se Karen, depois você quiser passar para a Priscila como está a lei, a gente dá uma analisada também. Depois a Helena de Rio Negrinho ou Rio Negro? Negrinho. Aqui, que eu... Peraí, que eu perdi vocês. Que eu diminuí a tela. Helena, boa tarde. Voltando ao PEMAC, no meu município existe a lei para pagamento de uma gratificação aos funcionários. Se estivermos utilizando o recurso do desempenho, estamos irregulares? Se essa lei está associada ao PEMAC, se você não atualizou, eu acho que você está com problema. Tá? Porque você está dizendo que você paga pelo incentivo do PEMAC, mas do financiamento do PEMAC não existe mais. Né? O PEMAC não existe mais. Eu não sei se eu usaria o termo irregular, mas que você poderia, daqui a pouco, ser questionada, poderia, né? Porque você, né? Teria que teoricamente essa lei não tem mais validade, o PEMAC não existe, né? Então, eu diria que é para chamar os colegas do jurídico para analisar, mas eu entendo que você poderia, sim, ter questionamentos, né? De tribunais, órgãos de fiscalização, né? A Ludmila, ótimo, passa a minha flor, por favor. Tá, tem mais questões. A Ludmila, tá ótimo, eu adoro, você vê que eu adoro, pode mandar. E aqui, mais perguntas. Eu tô sem mouse, então... Quer que eu leia, cara? Não, pode ser. Não, tudo bem. Obrigada, pessoal. O valor do desempenho é repassado por equipe ou por indicador? O valor recebido hoje é bem menor do que recebemos pelo PEMAC. Rochelle, viu? Essa questão do valor, podemos ter um outro seminário. Foi bom o Previne ou foi ruim? Não quero discutir isso, porque depende de cada município, depende, tá? E a gente tem relatos de tudo que é tipo. Uns amam, outros odeiam, outros não dizem nada, e, né, são as questões, né, eu conheço estados, municípios, né, em outros estados que tiveram um baque, assim, né, mas vamos deixar para outro momento isso. A Rochelle, o valor de desempenho é repassado por equipe ou por indicador? É avaliada? Boa pergunta também. O PEMAC, vocês lembram que a gente tinha que se inscrever para ser avaliado? Então, daqui a pouco você tinha no município 10 estratégias de saúde da família, mas somente 3 participavam do PEMAC, né, da avaliação, né? O desempenho, o indicador de desempenho, todos os teus serviços de atenção básica são avaliados. Então, o que acontece? Se você tem uma equipe que trabalha tri bem e uma outra que mais ou menos, e aí a gente tem que avaliar porque aqui é assim mais ou menos, todo mundo está no mesmo, né, na mesma sacola, assim, para o Ministério da Saúde. O que o Ministério olha é o desempenho, digamos assim, geral das equipes, né? E aí, para cada indicador tem um resultado, né? Tem como acompanhar o resultado de cada equipe,
E aí quem tem que decidir como esse recurso vai ser rateado, né, vai ser dividido, né, aí é o gestor, né? Eu digo assim, olha, posso ser como gestor, o que eu receber de desempenho, 70% passa para as equipes de saúde, tendo estes parâmetros. Ó, quem tem melhores indicadores vai receber mais, quem tem piores indicadores vai receber tanto, né? Quem vai esse parâmetro, essa regra de como vamos dividir esse dinheiro é o gestor, né? E é algo, por isso que eu acho, assim, nos desafios também as oportunidades. Como este ano a gente não pode fazer nova lei municipal, quer dizer, não pode fazer lei municipal que aumente salário, que aumente bônus, vamos usar esse tempo para discutir que parâmetros nós vamos estabelecer para 2022, né? A gente vai fazer um rateio desse valor? Não vai? Como que vai ser o rateio? Porque ainda assim, ó, interessante isso da Rochelle, porque você tem que, isso no PEMAC acontecia também, você tem nas equipes de atenção, nas equipes que trabalham na atenção primária, você tem desde o agente comunitário de saúde, né, até a área, digamos, profissionais da medicina. Então, você vai dar igual, dinheiro igual para cada um, tipo, a mesma fatia de bolo para cada um, como é que você vai fazer essa divisão? Então, é algo que neste momento a gente poderia construir, aproveitar esses momentos, já que, se Deus quiser e as máscaras permitirem, essa pandemia, e as vacinas, obviamente, as vacinas estão fazendo, né, a situação da pandemia, se comparada aos outros meses, né, melhorar, que a gente também possa se voltar para essas discussões estruturantes, né, porque a partir que vocês façam a lei municipal, ela vai durar pelo tempo que o incentivo de desempenho existir, né? Porque eu faria isso, eu faria a lei associando esse pagamento e a existência desse pagamento à existência do Previne Brasil, ou pelo menos do indicador de desempenho, né? A Priscila colocou o e-mail, né? Carla, eu também, na verdade, queria puxar um gancho do início da tua fala, né, sobre as equipes multidisciplinares. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem muitos profissionais, né, que não estão no quadro de funcionários dos municípios, e para isso a gente sabe que precisa de uma lei, precisa passar por conselho e tal, e então o que que acontece? A gente está tendo alguns problemas, assim, porque, por exemplo, o município precisa de um sanitarista, o município precisa de um terapeuta ocupacional, mas não está no quadro do município e a 173 não permite contratar esses profissionais, mesmo que, né? Então, assim, a gente vê alguns probleminhas, assim, que é difícil de orientar, sabe? Então, se tu pudesse também fazer uma fala nesse sentido, assim, como lidar, né? Para agora, né, como você bem colocou, né, nós temos essas limitações que estão no artigo 8º da Lei Complementar 173. O único, assim, se vocês, olha, eu realmente, assim, ó, eu preciso contratar, sei lá, um sanitarista para fazer a avaliação dos serviços que a gente tem aqui, se o meu plano municipal de saúde faz sentido, não faz sentido, né, que a gente, né, quem não construiu já deve estar na finaleira aí, tem alguns atrasados, mas tudo bem, faz parte, né? Mas eu preciso, mas aí eu não posso nem obviamente, abrir concurso, também, provavelmente, dependendo do entendimento do Tribunal de Contas do Estado, eu não posso chamar se eu tenho concurso feito, né, e vaga aberta. Qual é o jeito? É terceirizar. É contratar essa pessoa. Para 2021, contratar essa pessoa por CNPJ, né? Porque a gente tem essa limitação. E em 2021, preparar uma programação anual de saúde, né? A nossa PAS para 2022, né? A nossa programação, incluir dentro das ações, sei lá, vocês podem ter lá uma meta, qualificar a atenção básica, qualificar a gestão do SUS. Vocês devem ter esse tipo de diretriz, de meta dentro do plano, dentro da programação.
E aí prever a contratação, a abertura de concurso, ou seleção pública, ou contratar uns serviços, pode também ser contratar serviços, né? Como se prestador, né? Como não, né? Prestador seria, né? Mas este ano tem essa limitação. E assim, é um problema. É um problema. Para algumas questões, a 173, ela pode trazer essas dificuldades, mas eu também acho que ela teve outras vantagens, né? Os municípios tiveram uma injeção de valores, né? De recursos para enfrentamento ao coronavírus, e a gente estava no início, né? 2020, melhor dizendo, final de gestão, e 2021, início da nova. Com toda esta situação acontecendo, se fazer aumento de despesas, e aí depende da situação de cada município, depende, mas no geral, olhando para os 5.300 que trabalham assim cotidianamente com a confederação, a situação estava muito complicada nas contas. Tá? Então, ela está dada, a 173 está dada, ela existe. Então, vamos projetar para o ano que vem, né? Eu sou suspeita para falar dessa necessidade da gente ter dentro das... Eu sei que eu estou falando aqui de financiamento, mas não tem como desvincular financiamento do planejamento, porque a gente não pode gastar nenhum recurso se ele não está planejado nos instrumentos de gestão do SUS, nos instrumentos de gestão, de planejamento, de gestão da administração pública, né? Mas, assim, meu sentimento, inclusive como pesquisadora, como professora, como supervisora, é que quanto mais, não necessariamente ela precisa ser volumosa em número, mas a presença da diversidade de formações na saúde, ela torna o trabalho, ela torna os serviços, ela torna as ações de saúde mais custo-efetivas. Ou seja, com o recurso que eu tenho, eu acabo fazendo mais. Se eu tenho alguém que entende de vigilância em saúde, essa pessoa olha para os recursos da vigilância, que estavam lá parados faz 200 anos, e diz, com esse dinheiro aqui, dá para fazer assim, 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 conectar a vigilância com a atenção primária. Ou financiamento, eu sou hiper fã de consórcios intermunicipais de saúde. E Santa Catarina tem excelentes exemplos de consórcios intermunicipais de saúde, porque muitas vezes o consórcio, e para mim, e tem estudos que mostram isso, consegue tornar a rede, e aí a rede, né, a região em saúde mais custo-efetiva, porque o município pequenininho, né, e Santa Catarina tem municípios de pequeno porte, né, como todo o país tem, como é que ele vai gerar economicidade, né, junto a prestadores de serviço, né? Então, assim, lá vem o consórcio, né? Isso tem a ver com planejamento, isso tem a ver com reconhecimento da região, isso tem a ver com financiamento que o meu município tem, né? Mas eu só consigo avançar nessas pautas com equipe multidisciplinar. E aí, assim, da saúde, da análise de políticas, da administração, da contabilidade, do direito, né? Se você tem uma boa equipe juntos, eu nunca apliquei uma avaliação, né? Uma metodologia de avaliação, mas os relatos que eu colho é que o trabalho melhora, o trabalho se qualifica. E se o trabalho se qualifica, a rede de atenção à saúde do teu município se qualifica e ela se torna mais custo-efetiva, né? Mas eu sei que a gente, né, aos poucos vai avançando e usando melhor os poucos recursos que a gente recebe, né? Porque não vou aqui fazer choradeira aqui, né? Assim, não quero cantar um tango do subfinanciamento, mas a gente sabe que ele existe, né? Carla tem umas 2 perguntas ou 3 aqui no chat. Eu vou deixar aberto o microfone caso a pessoa queira falar, né, via microfone.
Caso contrário, a gente vai guardar essas questões e vai enviar posteriormente com as respostas, justamente porque o nosso tempo já tá exíguo, Imagina, a gente imagina. já utilizou teus conhecimentos Não, mais imagina. do Não, que capaz. podia, e na verdade é só mesmo te agradecer, Carla, por aceitar o nosso convite aqui do Cozinhas e Imagina. estar conversando com a gente, né? E agradecer aí o pessoal do escritório de vocês, que também sempre nos ajudando. Eu volto e meia puxo a Carla, Carla, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, porque realmente o financiamento, ele é um mundo, né? E como tu deixou claro na tua fala no início, né? A gente não sabe tudo, a gente está aprendendo o tempo todo, né? É. E então, ainda bem que a gente tem essas parcerias para poder nos ajudar a entender o contexto geral. Então, meus sinceros Não, agradecimentos, espero que imagina. tu aceite outros convites que a gente faça por aqui pelo COSEMS, inclusive em parceria aí com a Secretaria de Estado. Tenho certeza que a tua fala hoje abriu bastante os horizontes para todos os que estão aqui, né? E aos poucos a gente vai desvendando aí o Previne Brasil. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? Por enquanto a gente está só com 7 indicadores, mas há a probabilidade do acréscimo de mais 7, né? Talvez pós-pandemia, então é importante que os municípios também prestem atenção nesses indicadores. E para Uhum. a gente seguir aqui e ir para os encaminhamentos finais, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, assim, talvez até envolvendo a questão dos planos. Oi, desculpa. Priscila, posso só fazer uma pergunta ali que eu coloquei no chat? Pode, Kalinka, pode. Pode Então, falar. assim, ó, aqui na nossa região são 18 municípios, né? E no primeiro quadrimestre que a gente acompanhou, não, as metas assim foram bem baixas dos indicadores de desempenho. E nós temos município que já aprovou a lei na Câmara para repasse do incentivo com base nos indicadores de desempenho. Isso pode ou não pode, ou melhor esperar até que o que tudo indica é que a partir de setembro que passaria a valer os indicadores mesmo, né? Que eles prorrogaram Deixa, até final de agosto. Kalinka, essa E lei foi aprovada este ano? ela foi esse ano. Eu faria uma consulta com essa lei aprovada, eu encaminharia um pedido de consulta ao Tribunal de Contas do Estado e ver o que o Tribunal de Contas do Estado vai entender, né? Porque ele pode entender o seguinte, olha, o indicador de desempenho ou financiamento, né, por indicador de desempenho, ele é anterior à pandemia. Então, o recurso já estava chegando no município. Eles só estão, a gestão só está ficando com uma parte, repartindo a outra para os funcionários, né, para os colaboradores. Ou pode entender que você está aumentando o salário, melhor dizendo, que você está aumentando despesa. Então, com a lei, já que você tem lei aprovada, eu antes de executá-la, se eu estivesse no lugar da gestora do gestor, eu pedi uma orientação do Tribunal de Contas. Tá? E se fosse 2020, que também já era pandemia e já estava valendo o indicador? 2020, aí depende A se gente também ela... tem essa situação. Tem que ver se ela é uma data, se essa lei municipal, ela foi antes, em 2020, tá? Antes ou depois da aparição da lei complementar 173. Né? Porque se Tá for bom, antes... então. Obrigada. Não, imagina, que é isso. Já levei muita multa ali que horror, pelos pardais de tubarão, que tem pardal por ali, né? Que eu vou para Balneário Camboriú, que a minha família é de lá, né? Então eu passo sempre por ali. Certo, obrigada, Carla. Então, eu deixo aí a palavra contigo, né, para deixar essa mensagem aí, também falar um pouquinho da importância do planejamento, né, dos PPA, igual tu falou que ia falar um pouquinho. E fica à vontade aí, a gente já está se encaminhando para o Obrigada. final. Obrigada. Eu vi que tem perguntas, depois, se Priscila, se tu quiseres me encaminhar, eu também vou deixar aqui no chat, né? Eu sou mais da fala do que da escrita, mas eu vou deixar aqui no chat.
o e-mail, botei em caps lock, mas é tudo minúsculo. Eu acho assim, pessoal, de novo, o financiamento e a execução desses recursos, né, a gente vai ter um absurdo de normativas instáveis, né, o próprio financiamento da atenção primária é instável, né, mas o que eu posso ou não posso fazer com esses recursos, para que eu tenho que direcioná-los no meu município, quem vai dizer é obviamente, o meu PPA, o meu plano municipal de saúde, porque, de novo, vocês podem daqui a pouco receber recurso, vou dar um exemplo, vocês podem receber recurso de, sei lá, um novo recurso que apareça aí de média e alta complexidade, né? Mas você não tem no teu plano municipal de saúde nada relacionado com média e alta complexidade. Você vai ter que, o plano municipal de saúde, assim como a minha programação, não são instrumentos que nunca mais eu possa alterar. Eles não são estáticos, né? Você vai ter que modificar o plano, né? Aprovar essa modificação do plano. Você vai ter que trazer essa realidade desse novo recurso de média e alta complexidade para dentro da tua programação, para daí começar a usar esse recurso. Eu estou aqui, claro, né? Estou dando um exemplo de um milagre, porque que venha um novo recurso para média e alta complexidade é praticamente um milagre, né? Mas vamos supor, 2022 está aí, a esperança está aí, né? Vamos pensar no melhor. Então, o que vocês colocarem nesses papéis, nesses documentos, é o que vai ditar, né? Daqui para frente, né? O que vai ditar. Inclusive, assim, o que vocês vão entregar para a população da cidade de vocês ou não, né? De vocês, as metas, porque o plano e a programação tem metas, tem objetivos, tem indicadores. Se eu coloco qualquer coisa lá, como é que eu vou medir? Eu vou medir pelo número de carinhas sorridentes que as pessoas apertarem lá na maquininha que tem na unidade básica de saúde. Sei lá, como a gente tem lojas aí, né? Que tu vai na loja, tu entra, e se tu ficou feliz, vai e aperta o botãozinho do sorriso. Se vocês inventarem uma coisa dessas e não tiver maquininha do sorriso na unidade básica de saúde, vocês não vão comprovar, vocês não vão ter indicador, e aí não tendo indicador, vocês não vão conseguir comprovar se aquela ação foi feita ou não. Então, é muito importante. Eu sei que em alguns municípios é um copia e cola, né? E ninguém, assim, quando eu digo isso, eu não estou jogando culpa, porque só vocês sabem o que vocês passam no dia a dia, a correria aqui é não ter mais sábado, não ter mais domingo. Quem está na área da saúde vive numa preocupação, né? Mais ainda com toda esta situação, né? Então, assim, sejam mais realistas e os mais realistas possíveis nos seus planos, né? A inovação, ela tem que estar presente também nos planos municipais de saúde, né? Então, e para isso a gente tem que conversar com as outras áreas da prefeitura. Só para encerrar, saúde não dá conta de tudo. Para quem que eu tenho minimamente que olhar? Para pensar essas ações aqui a longo prazo, 3 anos, 4 anos. Para assistência social, para educação. Como é que eu vou fazer uma saúde de qualidade se eu não converso com assistência social? No meu entendimento, vai ser muito complicado, né? Se eu não tenho um diagnóstico do que acontece nos meus bairros, nos meus territórios de saúde. Aí você pode dizer assim, mas na minha cidade só tem problema. Tudo bem, bota os problemas dentro do plano. E vamos ver o que a gente vai fazendo. Mas o plano anterior não falava nada de problemas. Mas de repente o outro gestor não foi nem eleito, mas vocês foram, né? E foram chamados a fazer essa transformação ou essa diferença, né? Então, o planejamento, ele vai ditar o que eu vou ou não vou poder fazer com aquele recurso, né? E um outro ponto, e aí vou finalizar mesmo, financiamento da saúde, ele é tripartite. Aqui eu mais do que nada falei do governo federal, mas também a gente tem que ter essa convergência com o governo do estado, né?
Eu sei que em Santa Catarina existem incentivos para determinadas políticas. Eu conheço estados que o único repasse que o governo estadual faz é para assistência farmacêutica, para mais nada, para mais nada. Então, assim, essa é também uma... essa fala, esse diálogo com o governo do estado, ele só vai ser fortalecido, assim, né, com outro ente, com o governo federal, se as regiões forem fortes. Então, participem da CIR, participem da Comissão Intergestora Regional, vão na CIB, né, na medida do possível, sei das distâncias, mas é ali que tudo acontece, né? Aqui na CNM a gente tem a fala do no município que tudo acontece. Quando o município ele se enxerga para dentro e entende em que contexto regional ele está inserido, todos nos fortalecemos, né? Isso não é discurso de motivacional. Isso torna os serviços, torna a região em saúde mais custo efetiva, né? Eu olhando para o financiamento, eu percebo nitidamente isso. E os consórcios são, por exemplo, um exemplo, né, dessa potência que se tem quando se olha para mim, quando eu olho para a minha região, né? Quando eu me percebo e percebo quem está ao meu redor e nos unimos por um determinado objetivo, né? Nesse caso, dos consórcios intermunicipais de saúde. Eu fico à disposição, é sempre uma alegria conversar com a Priscila, a tua formação é maravilhosa, eu sou muito fã dos sanitaristas, né? Não posso negar, e nem tenho por que negar, né? Então, qualquer coisa a gente está aí, deixa um abração para todo mundo aí no COSENS em Santa Catarina. Sempre fui muito bem recebida no estado e cuidem bem da saúde, porque a minha mãe mora aí, por favor, cuidem bem da saúde de Santa Catarina, a minha mamãe está aí. Tá bom? Muito obrigada. Pode deixar, Carla, estamos cuidando bem. E sinta-se convidada a visitar o COSENS, né? Quando puder, Obrigada. a gente está aqui. Muito obrigada por hoje. Uma boa tarde a todas. Boa tarde, Carla. Obrigada. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, pessoal. Então, o vídeo vai estar disponível no YouTube do COSENS. Tchau, tchau e um ótimo trabalho a todos.